Obrigada, Giovana. Então, gente, boa noite. Você pode passar o slide, Giovana, para a gente poder se apresentar. Meu nome é Tuane, eu sou psicóloga clínica comportamental. Atualmente eu realizo atendimentos online para adolescentes e adultos. Eu sou pós-graduada em psicologia comportamental e realizo atualmente também uma pós-graduação em ABA. E eu sou cofundadora de um coletivo chamado Âncora. Boa noite, meu nome é Amanda, sou psicóloga clínica comportamental também. Atualmente também estou realizando atendimentos online para adolescente e adulto e sou pós-graduada em psicologia hospitalar. A nossa palestra, nosso principal intuito é falar sobre a omissão, porque quando a gente pensa numa omissão, geralmente a gente imagina uma coisa muito direta, como, por exemplo, deixar de atender alguém ou ignorar uma situação grave, mas hoje o nosso intuito, a nossa proposta é também ampliar esse olhar e pensar nessa omissão como uma coisa que pode vir como algo mais sutil durante a nossa prática, como, por exemplo, quando um profissional se mantém neutro diante de algum sofrimento que é produzido principalmente socialmente. Então, a gente tem a intenção de trazer essa reflexão sobre até que ponto o silêncio também é uma forma de posicionamento e o que eu, como psicólogo, posso fazer para que o meu paciente consiga se afirmar sem medo diante de uma sociedade que ainda tem muito preconceito. E não somente na nossa clínica individual, mas pensar também como que a gente pode revisitar cotidianamente na nossa prática clínica o código de ética da nossa profissão, para que a gente consiga lutar por uma psicologia sem injustiças. Então, hoje a gente vai percorrer alguns assuntos que envolvem essa clínica política. A gente vai falar um pouco sobre como a psicologia, historicamente, ela já esteve do lado da exclusão e como que hoje a nossa responsabilidade ética é diferente. Pode passar o slide, Giovana. Bom, então começaremos falando sobre o que é a omissão profissional. Ela não é só uma ausência de ação técnica, mas é algo que acontece quando o psicólogo vai ignorar o contexto social que produz o sofrimento, vai reduzir experiências complexas somente a diagnósticos, não vai questionar normas impostas como se elas fossem naturais, ou então ela vai até mesmo evitar se posicionar por medo de conflito. Então, quando a psicologia ela se coloca como neutra diante de desigualdades, ela corre o risco de legitimar essas desigualdades. Ou seja, a omissão ela não é algo neutro, ela vai produzir efeitos. E na maioria das vezes, esses efeitos eles vão recair, infelizmente, sobre quem já está em situação de vulnerabilidade. Então, nesse sentido, a gente gostaria de pontuar por que o tema dessa palestra é tão necessário. Começando falando sobre a saúde mental LGBTQIA+, ela deve ser compreendida a partir do contexto social que essas pessoas estão inseridas. Ou seja, o sofrimento psíquico vivenciado por essa população, ele não está relacionado à orientação sexual ou à identidade de gênero em si, mas ele vai estar relacionado às experiências constantes de discriminação, preconceito, violência, invalidação. E, em alguns casos, essas pessoas vão sofrer rejeição familiar, rejeição da igreja que frequenta. É a coisa mais comum você ir numa igreja e lá você sofrer algum tipo de discriminação. Na escola você vai sofrer um tipo de bullying. Então, essa exclusão social, ela e a falta de representatividade vão criar ambientes hostis que vão afetar diretamente o bem-estar emocional e vai favorecer o desenvolvimento de ansiedade, depressão, baixa autoestima e, claro, em casos mais graves, de ação suicida e em alguns outros, suicídio completo. A violência simbólica. O que é essa violência simbólica? Ela vai estar presente de forma constante na vida das pessoas LGBT e vão atuar de maneira sutil, mas vai ser um sutil que vai impactar profundamente, vai impactar na construção da subjetividade e da saúde mental. Então, diferente das violências físicas, verbais ou explícitas, a violência simbólica ela vai se manifestar por meio de normas sociais, de discursos, práticas institucionais, representações culturais que deslegitimam ou silenciam ou inferiorizam identidades dissidentes de gênero e sexualidade. E ela vai acontecer quando a heteronormatividade e a cisnormatividade são tratadas como padrões naturais e universais.
Então, isso vai fazer com que outras formas de existir sejam vistas como errada, inadequada ou invisível. Então, qual que é a responsabilidade ética? Do ponto de vista da psicologia, a gente vai entender que a saúde mental ela é construída na interação entre o indivíduo e o ambiente. E quando o social funciona como um espaço punitivo, que nega direitos, silencia identidade e se reforça normas rígidas de gênero e sexualidade, esse sujeito ele vai passar a viver em constante estado de alerta, o que vai gerar um sofrimento prolongado. Então, nesse sentido, o acesso aos espaços seguros e acolhedores é fundamental. A presença de rede de apoio, respeito ao nome e aos pronomes. Hoje em dia, a questão dos pronomes tem estado mais em alta justamente por esse desrespeito. Então, é fundamental que eles tenham esses espaços seguros, acolhedores, essa rede de apoio. Então, uma escuta qualificada, a atuação de profissionais de saúde que são capacitados e que contribuem significativamente para a redução do sofrimento psíquico e para o fortalecimento da autonomia e do autocuidado. Essa responsabilidade ética do psicólogo, ela vai estar direcionada, relacionada ao compromisso com a dignidade humana, ou seja, o respeito à diversidade, a promoção da saúde mental e sua dimensão individual e social. Essa atuação profissional, ela não vai se limitar à aplicação de técnicas, ou seja, ela vai envolver uma postura que reconhece o sujeito em sua singularidade, vai considerar os conceitos históricos, culturais, sociais que atravessam essa experiência. Então, no atendimento das pessoas LGBTQIA+, essa responsabilidade ética, ela vai implicar o reconhecimento e a validação das identidades de gênero e vai também validar as orientações sexuais, o uso adequado dos nomes, dos pronomes, nome social. Então, a escuta livre de julgamentos e a recusa de qualquer prática patologizante ou corretiva. Ou seja, o código de ética do profissional psicólogo, ele orienta claramente que nós, profissionais, devemos promover a saúde, a qualidade de vida e os direitos humanos, além de combater, claro, toda forma de negligência, discriminação, exploração ou violência. Pode passar o slide, por favor, Giovana. Então, o que a gente chama de silêncio? São atitudes como evitar nomear a sexualidade, o gênero, não intervir durante falas discriminatórias e essa neutralidade que vai ser comentada mais, mas como eu falei, ela acarreta algo. Quando você está sendo neutro, você não está agindo politicamente da forma que você deveria agir. Pode passar o slide, Evana. Nesse sentido que a Amanda falou, antes da gente falar da omissão, é muito necessário que a gente contextualize o que é a clínica política, porque ultimamente, inclusive, tem tido muito dessa discussão sobre a questão do psicólogo ser neutro e de até que ponto a psicologia é neutra, porque muita gente confunde, inclusive, o neutro com o imparcial. E a gente precisa contextualizar isso porque a nossa clínica, ela acontece no mundo que é atravessado por relações de poder, por desigualdade, por discurso, e esses discursos, eles influenciam diretamente a forma como as pessoas vivem e como elas constroem a sua experiência. E, nesse sentido, o seu sofrimento, as suas possibilidades de existir também. Então, quando você, como psicólogo, escuta um sujeito, você também está escutando os efeitos sociais da cultura e das estruturas que produzem essas exclusões e essa violência. Então, assim, nesse sentido, a clínica ela se torna política quando ela se posiciona eticamente diante dessas desigualdades e reconhece que esse sofrimento ele não pode ser reduzido a uma questão exclusivamente individual. E no atendimento a pessoas da comunidade, a clínica ela precisa compreender que a dor apresentada muitas vezes está relacionado a essa violência simbólica que a Amanda falou, ao preconceito, à negação desses direitos e a uma anulação da identidade desses sujeitos. E, além disso, a clínica, na medida em que ela cria espaços de existência, quando a gente oferece uma escuta acolhedora, respeitosa, quando a gente se compromete com os direitos humanos de fato, o psicólogo ele vem contribuindo para que o sujeito consiga se reconstruir na relação consigo mesma e com o mundo.
Então, a gente busca na clínica ampliar essa autonomia e o repertório de escolhas desse cliente, desse paciente, né? E como a gente citou anteriormente, inclusive, quando a gente olha para a história da psicologia no Brasil, a gente precisa lembrar que nem sempre a profissão esteve alinhada com esses direitos da forma que ela é hoje. E pode passar o slide, Giovana. Esse movimento de um maior compromisso, ele começa a se tornar mais explícito a partir do Código de Ética Profissional do Psicólogo, e com uma forma muito marcante, que é com a publicação da Resolução número 1 de 1999, que está aí no nosso slide. Esse documento ele é um marco porque ele deixa uma coisa muito clara: a homossexualidade não é doença, não é distúrbio e não é perversão, né? Então, isso é fundamental porque durante muito tempo, não só a psicologia, mas outras áreas também, outras áreas da saúde, a gente sustentou práticas que entendiam a homossexualidade como algo a ser corrigido, por exemplo. Então, a gente veio também não dá para negar que a gente veio de um governo muito de extrema-direita e que, há algum tempo atrás, quando as fake news começaram a ter um pouco mais de visibilidade, a gente teve muita desinformação a respeito do que seria a cura gay, né? Eu não sei se vocês se lembram disso, mas essas práticas, né, o que a gente chama de prática corretiva, num nome um pouco mais bonitinho, infelizmente a gente já teve muita gente tendo o CRP cassado por conta disso, sabe? Então, a resolução do nosso curso, ela deixa claro que a gente não pode orientar pessoas para tratamentos não solicitados, ou nem mesmo propostas de reversão ou cura, né, dessa sexualidade, mesmo que a gente tenha uma pressão familiar, religiosa, enfim, institucional, porque o compromisso ético do psicólogo é com a autonomia do sujeito e com respeito à identidade dele. Então, quando a gente fala dessa resolução, a gente não tá falando só de uma regra profissional. A gente está falando, né, de um geral. E a gente está falando desse posicionamento da psicologia brasileira enquanto ciência e profissão, que escolhe se alinhar aos direitos humanos e se afastar dessas práticas que, historicamente, produziram exclusão e sofrimento. E é nesse sentido que a atuação do psicólogo deixa de ser neutra e passa a ser também uma prática ética e política. Pode passar o slide? A gente trouxe duas notícias muito tristes, inclusive. Elas são bem pesadas. A gente se depara, infelizmente, ainda com muita notícia parecida quando a gente pesquisa sobre esse assunto. E eu convido vocês à leitura a pelo menos uma dessas notícias, com um olhar que, além de sensível, ele é científico também. Porque essas histórias, elas revelam como esses indivíduos tiveram sua liberdade roubada e a sua identidade anulada diante desses preconceitos da sociedade, e tudo isso de forma muito brutal, sabe? De forma muito humilhante. É realmente, assim, tristíssimo. E quando a gente está formando, tem um juramento que a gente faz e que esse juramento é justamente sobre atuar junto à ética. Então, não dá para ignorar os dados e os fatos que a gente tem em relação a uma comunidade que frequentemente é exposta a preconceitos, porque nós vivemos num país que lidera o ranking de morte de pessoas trans e travestis. E, para mim, é sempre muito interessante passar por esses dados, porque para mim a gente exercita essa empatia que é tão presente e importante, não só na psicologia, mas em vários cursos, inclusive, né, principalmente cursos da área da saúde no geral. Porque é importante que a gente pense que a gente está falando de vida humana. E quando nós falamos de vidas humanas, nós falamos de pessoas que estão sujeitas a terem a sua existência anulada por não se adequarem a normas impostas, sabe? Nós temos um histórico de pessoas internadas em hospitais psiquiátricos porque elas se relacionaram com pessoas do mesmo sexo. E um exemplo é que só em 2011 pessoas do mesmo sexo puderam se juntar legalmente. Então, se a gente jura lá no palco, antes de receber o diploma, que a gente vai atuar com ética, o nosso papel é questionar essas práticas que adoecem e denunciar essas violências que se repetem, além de trabalhar para construir espaços clínicos
não só clínicos também, mas acadêmicos e institucionais que não vão reproduzir essa exclusão. Pode passar o slide, por favor. Então, quando a gente fala de tudo isso, a gente tem que entender o que é a subjetividade dentro da comunidade. Quando a gente entende a importância do que é a subjetividade, a gente vê que é como a pessoa se constrói por dentro. Então, é o modo como ela vai se perceber, como ela vai entender que ela é, como ela vai sentir, como ela vai pensar, como ela vai se relacionar com o mundo e quais sentidos ela vai atribuir às suas próprias experiências. Então, a subjetividade não é uma coisa que vem pronta, ela não nasce pronta. Ela é construída ao longo da vida, é um processo. E ela é construída na relação com o outro, na cultura, com a família, com as instituições e com os discursos que dizem que podem existir e de que forma ela pode existir. Então, quando uma sociedade ela vai definir uma norma rígida de existência, todas as pessoas que não vão se encaixar nela vão ser vistas como um problema. Então, hoje em dia, a gente sofre muito com os padrões da sociedade. Então, quem não se encaixa nesse padrão está ali num sofrimento psíquico absurdo, porque além de todo o sofrimento, tem toda a pressão. Então, todas essas pessoas que elas não se encaixam nesses padrões, elas vão ser vistas como esse problema, e quando a psicologia ou qualquer outra instituição vai tratar a homossexualidade como doença, é válido ressaltar que até um tempo atrás as pessoas se referiam à homossexualidade como homossexualismo, como se fosse uma doença. Então, quando a gente trata a homossexualidade como uma doença, um desvio, uma coisa que precisa ser corrigida, que precisa ser curada, igual a Tuane citou sobre a questão da cura gay, quando isso acontece, não está só no nível de discurso técnico. Então, isso vai atravessar diretamente a subjetividade das pessoas da comunidade. Ou seja, o que elas vão sentir em relação a isso? Como elas vão estar lidando com isso? Porque acaba que é um peso enorme. Então, quando saber que tem autoridade social diz que aquilo que você está errado, o sujeito vai passar a olhar para si a partir desse lugar de erro. Então, a Tuane citou um governo que a gente estava de extrema-direita, onde você ser uma pessoa da comunidade era uma coisa errada, uma coisa abominável. Então, naquele momento, eu não consigo imaginar quantas pessoas da comunidade foram atravessadas por aquele discurso de ódio, aquele discurso homofóbico, aquele discurso terrível. Então, eu imagino quantas pessoas, né, começaram a internalizar essa ideia de que existe uma coisa defeituosa, quando, na verdade, isso não é uma verdade. Então, não vai existir nada defeituoso. Mas elas vão pensar que existe uma coisa defeituosa, que seus desejos são inadequados, que ela precisa se esconder, se vigiar ou se modificar para ser aceita. Então, isso é uma coisa que a gente vê muito também nas igrejas. Quando a igreja pega aquele discurso que se você não é uma pessoa hétero, se você não é uma pessoa cisgênero, tem um defeito em você, você precisa rezar para tirar isso de você, porque você está com um demônio no corpo. Então, esse processo de internalização da violência simbólica, ele vai moldando a subjetividade a partir da culpa, da vergonha, do medo e da negação de si. Então, não é raro que isso vai gerar um sofrimento psíquico intenso, vai gerar uma dificuldade de se reconhecer, vai gerar problemas na autoestima e na construção de vínculos afetivos. Hoje em dia, depois do governo que a gente passou, quantas pessoas já não deixaram de conversar com outros com medo do julgamento, com medo das falas, porque foram tão propagadas naquela época que isso internalizou em tanta gente que hoje você não sabe se você pode chegar numa pessoa sem a pessoa te julgar simplesmente por você ser quem você é. Então, além disso, quando a psicologia ela vai validar esse tipo de prática, ela vai deixar de ser um espaço de cuidado e vai passar a funcionar como um dispositivo de controle. Então, em vez de ajudar o sujeito a ampliar a possibilidade, a existência, ela vai reforçar os limites e silenciamentos e sofrimentos. Então, quando a gente fala em uma construção identitária, a gente está falando de um processo que é contínuo, que não acontece de forma isolada ou uma forma apenas interna. Para as pessoas da comunidade, muitas vezes, a identidade ela vai se construir não só a partir da liberdade, mas a necessidade de se proteger. Porque hoje em dia, a gente vê, a Tuanis trouxe os dados, é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Então, infelizmente, é uma questão que você não precisa apenas
viver preocupado, você precisa viver se protegendo. Então, é nesse contexto que a gente fala sobre a hipervigilância emocional. Então, desde muito cedo, as pessoas LGBTQIA+, elas vão aprender a observar o ambiente de uma forma constante. Quem está ao seu redor? O que pode ou não pode ser dito? É uma questão de pisar em ovos, é como se Viver comportar, sempre em alerta, viver né? sempre alerta, como se comportar, esconder gestos, afetos ou palavras. Hoje em dia, até você segurar a mão de alguém que é do mesmo sexo que você, já é motivo das pessoas olharem feio, já é motivo das pessoas falarem alguma coisa. Notícias que a gente mais vê hoje em dia, vou citar a rede social TikTok, coisa que você mais vê lá é gente postando vídeo de duas pessoas do mesmo sexo se abraçando, segurando a mão, e falando, nossa, que aberração, isso aqui perto dos meus filhos. Então, é um ambiente tão aversivo, o mundo está sendo um ambiente tão aversivo com pessoas da comunidade, que elas têm que estar nessa hipervigilância. Ou seja, ela vai, quando é que ela vai agir de tal forma? O que as pessoas vão pensar quando ela agir de tal forma? E aí ela vai começar a esconder esses gestos, afetos, palavras. Muitas vezes mudar a forma de falar. Porque hoje em dia, se um homem se expressar de uma forma muito, entre aspas, mais feminina, as pessoas já caem matando em cima. Então, é muito uma questão de as pessoas associam muito o que pode e o que não pode ser feito para um homem ou para uma mulher. E isso atravessa muito a subjetividade da pessoa da comunidade. Então, essa vigilância, ela não é um exagero, ela é uma estratégia de sobrevivência, porque o corpo, ele vai aprender a expressar quem se é e o que pode gerar punição. Ou seja, que ele vai fazer que pode gerar uma rejeição, uma violência, e a pessoa vai viver em constância vigilância com medo disso acontecer com ela. E com o tempo, esse estado de alerta contínuo, ele vai se internalizar e vai passar a fazer parte da experiência emocional dessa pessoa. Então, vai gerar ansiedade, vai gerar tensão constante, dificuldade de relaxar ou se sentir seguro, até mesmo em espaços que são aparentemente acolhedores. Porque quantas vezes as pessoas não foram num lugar acreditando que lá seria acolhedor, que lá seria um lugar que ela poderia estar segura e não foi? Quantas vezes isso não aconteceu dentro da psicologia? Para a gente entender a importância desse tema, para a gente não ser profissionais omissos, para a gente não ser profissionais neutros. Então, esse processo, ele vai estar diretamente ligado ao sentimento de não pertencimento. Então, a pessoa vai pensar, por que eu estou aqui? Será que eu pertenço aqui? Todo mundo está igualzinho, por que eu sou diferente? Então, quando o mundo, ele constantemente comunica que a sua existência ela é inadequada, é errada, tolerada, é apenas sob certas condições, esse sujeito vai passar o lugar, ocupar um lugar de estrangeiro. Mesmo em espaços que deveriam ser de acolhimento, igual família, escola, trabalho, ou até mesmo a própria comunidade. Então, a gente vê invalidação até mesmo dentro da comunidade. Isso é uma coisa que é muito triste, porque é uma minoria que deveria estar se apoiando, mas acaba que vem de tantos lugares, a pessoa está tão atingida que acaba que ela reproduz esse discurso. Então, esse pertencimento, ele vai deixar de ser uma coisa dada e vai ser uma coisa condicionada. Você pode ficar, desde que não seja demais. Isso é muito interessante também, porque quando a gente pensa em como a nossa identidade é construída, a gente aprende isso em desenvolvimento do adolescente, por exemplo. A gente está buscando identidade porque a gente quer ser alguma coisa no mundo, Sim. Sabe? Você não quer mais ser só uma matéria existente, você quer ser alguma coisa, você precisa se afirmar de alguma forma e é isso que te dá vida, sabe? Então, viver todos os dias sentindo que a sua existência é inadequada, sabe? E mesmo tentando formas de se afirmar, você ainda precisa ficar em alerta, porque você nunca sabe o que vai acontecer quando você se afirmar em qualquer espaço, sabe? Pode passar o slide. Então, falando sobre o impacto psíquico da doença, a gente colocou esse ciclo porque é isso que ele é, um ciclo eterno ali de vergonha, culpa, autoapagamento e sofrimento crônico. Então, você sai de um e vai para o outro. É uma coisa que está ali, ela não acaba, não tem fim. Manutenção.
Sim. Então, esse impacto do silêncio, ele contribuiu diretamente para a manutenção da vergonha, de ser quem você é. Então, vem o sentimento de culpa, o sofrimento, o autoapagamento dessa sua personalidade. E pode passar o slide, por favor? Tá, próximo, né? Sim. A gente trouxe mais sugestão de artigo, dessa vez em relação ao suicídio e à depressão. Então, é um artigo que ele vai estar relacionado com o impacto que essa violência e o preconceito têm nessas vidas. Então, a gente trouxe o artigo Suicídio e Depressão na População LGBT, postagens publicadas em blogs pessoais. Então, esse estudo, ele teve os dados coletados na rede social Tumblr, e no meio do ano de 2017, acredito eu que o Tumblr teve o auge ali em 2014, 15, 16, 17. Então, lá era postado muita coisa que era considerada que hoje a gente chama de estética, né? A estética. Então, a gente estava num momento que a sociedade era muito padrão. Então, todo mundo seguia um estilo de foto, um estilo de se vestir, o que gostava. Então, quem estava diferente daquilo era o errado. Então, esse artigo, que era dessa época, as autoras coletaram, né, dados que foram utilizados a palavra-chave como suicídio, depressão e outras palavras nesse cunho, que levariam o perfil das pessoas, parte da comunidade. Então, diante disso, foi possível perceber quais eram os temas que eram necessários ser investigados para a promoção da saúde mental para essas pessoas. Então, aparecia bastante, muito, quando você via um perfil de uma pessoa LGBT ali, aparecia o quê? Suicídio, depressão, automutilação, esse tipo de conteúdo. Então, elas vão citar nesse artigo que os principais temas abordados nesse blog estavam relacionados a sofrimento intenso e insuportável, ao ponto da pessoa ter comportamento autodestrutivo, uma vulnerabilidade emocional muito grande, porque a pessoa que está ali no Tumblr, ela vai lá e dá um republicado no conteúdo falando que quer morrer, no conteúdo falando sobre automutilação, ela está no sofrimento. E ela está num sofrimento tão grande que já chegou numa parte que ela está comunicando isso, ela está externalizando. Eu acho interessante relacionar também como o Tumblr é de fato um safe space, né? O que a gente chama de safe space. É um espaço seguro para essas pessoas, porque eu não sei se aqui na palestra são todos estudantes de psicologia, mas acredito que deva ter muitas pessoas que estão em estágio na faculdade, mas para os psicólogos aqui presentes, em consultório mesmo, às vezes a gente consegue captar desde o início, mas o seu cliente, o seu paciente, demora muito para te trazer aquilo, sabe? A palavra-chave, elas usaram palavras-chave como suicídio, depressão, enfim, coisas relacionadas ao autoextermínio mesmo. Rejeição, depreciação. E então a gente consegue relacionar, sabe? Como que uma rede social que desde sempre foi uma rede social muito livre, né? Foi um lugar onde essa pessoa conseguiu expor aquele sentimento ali, aquele sofrimento, né, no caso, enquanto, por muitas vezes, em consultório, justamente por uma omissão, uma neutralidade, a gente não consegue acessar esse paciente de uma forma tão rápida assim, sabe? Então, é o que a gente fala quando a gente está falando de safe space mesmo, de um espaço seguro para que essas pessoas consigam ser quem elas são. Sim, e foi ali mesmo, nesse contexto de estar falando sobre suicídio, sobre depressão, sobre automutilação, que elas encontraram outras pessoas da comunidade e ali fizeram esse espaço onde elas podiam falar sobre suas dores, sobre suas rejeições, sobre a sensação de exaustão, fragilidade, dificuldade de externalizar os sentimentos. Então, ali elas estavam conseguindo externalizar esse sentimento. E foi isso que as autoras usaram para fazer esse artigo e fazer a gente enxergar o quão grave essa situação é. E é um artigo de 2017. Ano que vem vai fazer 10 anos. E a gente ainda continua falando sobre. Para vocês verem quanto é uma coisa recorrente, quanto é uma coisa que a gente tem que falar mais, quanto é uma coisa que a gente precisa cuidar para a gente não ser sempre neutros. A gente tem que, sim, deixar de ser neutros. Pode passar, o slide. A gente trouxe esse slide falando sobre quando a clínica reproduz a violência,
porque a gente queria só passar novamente sobre o que acontece, como que essas microagressões elas vêm. Elas podem acontecer quando o profissional, mesmo sem a intenção, ele reproduz discursos normativos, sabe? Ele reproduz preconceitos ou invalida essas experiências desses pacientes. E isso pode acontecer, por exemplo, quando o psicólogo questiona a orientação sexual como se fosse uma fase, ou quando ele associa esse sofrimento à identidade de uma pessoa da comunidade, sabe? Como se a pessoa estivesse sofrendo só por ela ser aquilo. E quando a gente evita nomear violências vividas também, sabe? Quantas vezes a gente não escuta uma história e às vezes a pessoa só quer ser validada, sabe? Ela só quer entender que aquele sofrimento aconteceu de fato e não ser questionada sobre o porquê que ela sofreu aquele ataque. E às vezes a pessoa nem viu que ela sofreu um ataque. Às vezes foi de uma maneira mais sutil, uma maneira mais mascarada, e ela não percebe, mas ela trazendo para a gente na clínica, a gente percebe. E a gente pode, sim, questionar e falar sobre esse ataque que ela sofreu para ela perceber que ela sofreu esse ataque. Exatamente. Enfim, todas essas práticas, elas produzem efeitos muito... tem uma coisa que eu queria falar também, que essa microagressão, ela pode vir também quando o psicólogo, ele demonstra algum desconforto diante de algum relato que foge a essa norma heterocisgênera, sabe? Então, de novo, vai produzir um efeito que vai impactar na subjetividade dessa pessoa, porque o paciente ele vai poder se sentir de novo vigiado, desacreditado, inadequado. Isso vai reforçar aquela hipervigilância emocional que a gente já trouxe, que ele já carrega fora da clínica, sabe? Então, um espaço que deveria ser seguro para reproduzir passa a reproduzir uma lógica de exclusão, sabe? Que acontece lá fora. Então, isso acontece, em vez da gente ampliar a possibilidade de existência daquela pessoa, a clínica acaba reforçando esse silenciamento. Então, por isso que reconhecer que a clínica ela pode sim reproduzir essa violência, não é um ataque direto à psicologia, mas sim é um convite para você repensar como que é a sua prática do dia a dia sendo um psicólogo. E aí eu, amplio também para a área da saúde no geral, principalmente. Eu acho que para qualquer área, mas a área da saúde no geral é onde a educação também, né? É onde a gente está lidando com vidas, sabe? Desde muito cedo. É onde a gente lida não só com o físico, com o corpo físico da pessoa, mas a gente lida também com histórias, sabe? E as pessoas confiam na gente. Então, uma clínica que ela pode passar, na verdade, o slide, Giovana. Uma clínica que ela é comprometida com esse cuidado, ela precisa estar em constante reflexão sobre esses atravessamentos, né? Sobre esses limites. E a gente precisa se perguntar o tempo todo, sabe? Para quem que esse espaço é seguro? Para quem que a minha clínica, eu como psicóloga, para quem que eu estou fazendo o espaço ser seguro? Eu estou fazendo um espaço seguro para as pessoas serem quem elas são comigo? Sabe, para eu conseguir acessar de fato aquele paciente e conseguir operar da forma como a ciência me ajudou, e com a minha empatia também, eu tenho conseguido deixar o meu paciente livre. Quem que está podendo falar livremente dentro do meu consultório, sabe? Quem que precisa se adaptar para ser escutado? Porque eu acredito que a gente recebe muitas pessoas que elas estão, independente se é parte da comunidade ou não, elas estão nessa hipervigilância, sabe? Nem todo mundo vai chegar na cara de um psicólogo e falar tudo o que quer, porque nem sempre a gente vai confiar. Então, essa questão de adaptar para ser escutada é justamente isso, sabe? Então, quando a gente se dispõe a fazer esse movimento, a gente deixa de ser um espaço de possível reprodução de violência e passa a ser um lugar de reparação. Então, é um lugar onde, né, o nosso sujeito, o indivíduo que está ali, não precisa se defender, ele não precisa se explicar e ele não precisa se justificar do porquê ele está existindo, sabe? De como ele vive. Enfim,
isso pode ser transformador, né, para os nossos pacientes, clientes. E, além disso, como comunidade científica, precisa estudo permanente. Então, a gente trouxe ali no slide a formação continuada, a supervisão, a escuta crítica e, posteriormente, essa responsabilização. Mas eu acho que um estudo atualizado e com um olhar crítico diante disso tudo, e isso inclui produções científicas, inclui autores que discutem, né, essa questão de gênero, sexualidade, uma escuta sem a patologia sempre presente, sabe, da identidade dessas pessoas, porque, infelizmente, eu acredito que um dos erros que a gente mais comete dentro da clínica é confundir um sofrimento que vem do social como um transtorno individual, que precisa ser rotulado. Então, o meu questionamento é basicamente, basta você diagnosticar uma pessoa com depressão, sendo que ela vive num contexto marcado por uma diminuição, uma rejeição, um preconceito? É isso que eu queria que vocês pensassem a respeito, sabe? Porque é possível que, vivendo dessa forma, com todas essas violências sofridas, essa pessoa realmente não tenha força para levantar da cama. E ela tenha outros sintomas que podem servir de gabarito ali para um DSM, por exemplo, sabe? Pode servir para um diagnóstico de transtorno depressivo. Só que entregar aquele diagnóstico para aquela pessoa sem um olhar crítico do que a cerca, sabe? Do que rodeia ela, para mim é violentar. Para mim é violentar novamente essa pessoa, sabe? Então você ignora que a história dessa pessoa e o que ele é, o que ele poderia ter sido se não houvessem tantos obstáculos por conta de quem ele é. E concluindo, pode passar, Giovana. A nossa conclusão, então, é que a omissão, ela não é neutra. Ela também produz esses efeitos psíquicos. O que não é nomeado não deixa de existir. Isso só é vivido em silêncio. O silêncio pode ser experienciado como abandono, invalidação e negação de existência. E falar, escutar e posicionar são atos éticos e clínicos. E pode passar, eu acho que não vai ter mais um slide. Sim, mas uma coisa muito importante também é que a gente precisa entender que nós somos uma comunidade científica, sabe? O que a gente aprende durante os nossos 4, 5 anos de curso é ciência. Então, esse acolhimento, além de tudo, além de empatia, além de sensibilidade, é também uma técnica, sabe? Que você aprende e que tem que ser levada em consideração, porque nós temos um código de ética a seguir. Então, é isso. Eu queria fazer também uma reflexão para a gente se questionar até onde a gente está sendo neutro. Então, acredito que aqui nós tenhamos muitos colegas de profissão, muitos futuros colegas de profissão, e a nossa fala final para vocês é: não sejam neutros. Pensem sempre no que é o preço do silêncio. Pensem sempre no que aquela outra pessoa está passando ali. E é realmente isso. A gente não pode ser neutro. Quem está sendo neutro está omitindo. Então, assim, não sejam neutros. E, assim, da mesma forma que eu falei também que a gente aprende como comunidade científica o acolhimento certo para a gente fazer em cada ocasião, em cada situação, a gente tem que entender também que o mundo é um espaço para aprender, sabe? E a gente pode relacionar aqui, da mesma forma que o seu paciente ou cliente, eu nunca sei qual usar, mas enfim, o que você preferir, da mesma forma que ele vai com você em consultório, aprender novamente que ele pode ser uma pessoa livre, sabe? Que ele não precisa ficar com uma hipervigilância, que ele não precisa se esconder, você também aprende com aquele paciente, sabe? Eu acho que a clínica é um constante aprendizado, e não só para a gente, né? Porque uma professora, quando ele está ensinando os seus alunos também, ela está aprendendo, sabe? Cada dia que passa, a cada história que a gente acolhe, é uma nova possibilidade. Então, essa palestra é, de fato, um convite para que vocês entendam essa prática clínica como uma prática política, e não omissa, não neutra, e que existe, sim, a diferença entre neutralidade e imparcialidade. Sim. E é isso, essas somos nós.
Enfim, se vocês quiserem entrar em contato com a gente para qualquer coisa, tá aí o nosso contato, tanto de número de telefone até o nosso Instagram, o nosso e-mail, inclusive. A gente tá on para tudo. Só gritar a gente no zap que a gente tá lá. E eu esqueci de colocar também, mas eu tenho um coletivo, e é um coletivo que visa democratizar o acesso à psicoterapia para universitários, é bem parecido com o Startup aqui, e a gente faz um trabalho muito bacana, então convido vocês também a, a conhecer. Eu acho que a Giovana mandou mais cedo, Ânfora Coletivo, arroba Ânfora Coletivo, e é isso, pessoal, muito obrigada pela atenção de vocês. Obrigada. Boa noite a todos. Foi um prazer estar aqui com vocês, podendo falar sobre esse assunto tão importante. Meninas, muito obrigada pela palestra de vocês. Parabéns. Foi muito bom, muito importante para a saúde mental da população LGBTQIA+. Eu agradeço muito a vocês pela palestra. Foi tudo maravilhoso. Agora, se alguém tiver alguma dúvida, pode ligar o microfone para falar. Eu não sei se tem alguma dúvida nas mensagens.